Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito de nosso trabalho. Hoje, nós vamos discutir o filme Encanto, de 2021. Nas montanhas da Colômbia, escondida em um refúgio mágico, conhecido como Encanto, vive a extraordinária família Madrigal. Tudo começou com Alma, a matriarca que, após uma tragédia pessoal, recebeu o milagre de uma vela eterna que protege sua casa e concede dons singulares a cada um de seus descendentes. A casa, carinhosamente chamada de Casita, ganha vida própria, tornando-se quase um personagem central que reflete o estado emocional da família. A protagonista, Mirabel, é a única Madrigal que não recebeu um dom, uma ferida que ela tenta esconder sob um sorriso otimista e uma personalidade vibrante. O elenco de dubladores, com nomes como Stephanie Beatriz e Diane Guerreiro, traz uma humanidade palpável a esses personagens. A inspiração por trás da obra, nascida da mente brilhante de Byron Howard e Jared Bush, busca retratar o peso das expectativas familiares e como a perfeição pode ser uma armadilha. Isabela, a irmã mais velha, é o exemplo claro disso. Sua perfeição externa é uma prisão que ela só consegue quebrar ao descobrir a beleza da imperfeição e da espontaneidade, algo que a trilha sonora de Lin-Manuel Miranda explora com maestria, misturando ritmos colombianos como a cúmbia e o vallenato com a estrutura narrativa da Broadway. O conflito central explode quando Mirabel percebe que a magia da família está enfraquecendo e que as rachaduras na estrutura da casa são um reflexo direto do trauma geracional e dos segredos guardados. A figura de Bruno, o tio visionário que foi exilado por suas profecias, é essencial aqui. Ele personifica a ideia de que o medo do julgamento alheio pode isolar até os membros mais amorosos de uma linhagem. É emocionante notar como o design dos personagens, com suas roupas ricas em detalhes culturais e significados, ajuda a contar essa trajetória de cura. No clímax, o colapso da casita representa o desmoronamento necessário das fachadas que a família mantinha para manter o status de perfeição. A reconciliação entre Alma e Mirabel, que ocorre nas ruínas da casa, é um momento de pura catarse. O filme ensina que o valor de uma pessoa não reside no que ela produz ou na utilidade de um dom, mas na sua existência e no amor que partilha. No final, a reconstrução da casa pelo povo do vilarejo simboliza a integração da família com a comunidade, reforçando que o verdadeiro milagre não era a magia, mas a união e a compreensão mútua entre aqueles que se amam. É uma narrativa profundamente humana, que ressoa em qualquer cultura ao tocar na ferida universal de tentar sempre corresponder às expectativas de quem nos rodeia. A jornada de Mirabel é um espelho de muitas realidades onde o valor individual é colocado em xeque pela produtividade. Enquanto Luísa, a irmã dotada de força sobre-humana, canta sobre o peso invisível de carregar o mundo nas costas, sentimos a ansiedade moderna de quem nunca pode demonstrar fragilidade. A dublagem de Jessica Darrow entrega uma vulnerabilidade emocionante, revelando que até o pilar mais robusto da família precisa de um momento para desabar e ser acolhido. É fascinante observar como a animação utiliza as cores das roupas e a arquitetura vibrante de Casita para expressar sentimentos que os personagens ainda não conseguem verbalizar. Bruno, escondido nas sombras das paredes, é talvez o personagem mais humano de todo o elenco. Sua escolha de se retirar da sociedade reflete o estigma daqueles que carregam verdades difíceis, transformando o seu dom em uma maldição imposta pela incompreensão alheia. Quando Mirabel finalmente o encontra, ele não é um vilão ou um excêntrico, mas um homem marcado pela necessidade de proteger quem ama, mesmo sendo rejeitado por isso. A música Surface Pressure, de Lin-Manuel Miranda, complementa essa narrativa ao elevar o desabafo de Luísa a um patamar quase operístico, enquanto a canção What Else Can I Do mostra a libertação de Isabela ao trocar a rigidez de suas flores perfeitas pela diversidade caótica e real da natureza. O colapso da casita não é apenas um evento catastrófico, é uma libertação. Ao ver a casa ruir, entendemos que o milagre não estava nos dons que cada membro da família exibia como troféus, mas na humanidade que persistia
por baixo das expectativas de Abuela Alma. O retorno de Alma ao Rio, onde sua história de luto e resiliência começou, humaniza a matriarca. Ela deixa de ser a autoridade inquestionável para se tornar uma avó que, carregando seus próprios traumas de um passado doloroso, finalmente consegue enxergar a neta não como uma peça sem utilidade, mas como o coração daquela linhagem. A reconstrução final, realizada não por magia, mas pelas mãos unidas da comunidade, sela a mensagem de que Encanto é um convite à vulnerabilidade. A beleza desse filme reside na capacidade de mostrar que, mesmo sem uma dádiva sobrenatural, cada um de nós é parte essencial da estrutura que nos sustenta. Ao final, a magia retorna não porque as rachaduras foram seladas, mas porque as feridas emocionais foram finalmente expostas e tratadas com a empatia que, por gerações, foi negligenciada em nome de uma perfeição inalcançável. É uma obra que convida o espectador a abraçar suas próprias falhas e entender que o nosso maior dom é, simplesmente, sermos quem somos. Ao observar a complexidade dessa família, percebemos que o filme vai muito além de uma simples celebração da cultura colombiana, tornando-se um estudo profundo sobre a comunicação interrompida e o peso do legado. A dinâmica entre os personagens revela como o silêncio e as expectativas não ditas podem ser tão destrutivos quanto qualquer desastre natural. O brilho de Encanto reside justamente na forma como cada membro da família Madrigal atua como um arquétipo das pressões que todos enfrentamos. Dolores, com sua audição aguçada, exemplifica o peso de ouvir tudo o que não deveria ser dito, vivendo em um estado de alerta constante, enquanto Pepa, cuja instabilidade emocional dita o clima, mostra como a repressão das próprias angústias pode gerar uma tempestade silenciosa que afeta todos ao redor. A genialidade de Byron Howard e Jared Bush é notável ao dar a Mirabel, uma personagem sem nenhum poder aparente, a tarefa de ser o elo que sustenta o emocional do grupo. Ela não precisa de força sobre-humana ou do poder de controlar a flora para ser indispensável. Sua jornada é uma lição de empatia. Quando ela se aproxima de cada parente, ouvindo suas dores e validando seus sentimentos, ela se torna o verdadeiro milagre que a família ignorava. A música de Lin-Manuel Miranda pontua essas descobertas com uma sensibilidade rara, onde cada melodia não é apenas um adorno, mas uma extensão direta do monólogo interno que os personagens escondem atrás de seus sorrisos impecáveis ou de suas posturas rígidas. É impossível não se emocionar com o olhar de Bruno, um homem que viveu anos entre as paredes de uma casa que ele tanto amava, ouvindo os passos daqueles por quem se sacrificou. Sua voz, dublada com tanta delicadeza, carrega a melancolia de alguém que foi rotulado como um problema apenas por enxergar a realidade como ela é, e não como a família desejava que fosse. A relação dele com os ratos na casita não é apenas um detalhe cômico, mas uma metáfora para a solidão de quem é excluído por ser diferente ou por trazer verdades incômodas. A cena do reencontro entre Alma e Mirabel junto ao rio é o ápice emocional dessa trajetória de cura. Ali, despida do manto de matriarca inabalável, Alma finalmente entende que o seu medo de perder a família a levou a sufocá-la, transformando o milagre em uma gaiola de ouro. Esse momento de vulnerabilidade é um convite para que nós, espectadores, olhemos para os nossos próprios laços familiares e questionemos quantas vezes colocamos o sucesso ou a imagem acima do bem-estar de quem amamos. O filme termina, mas a mensagem permanece ecoando. Não precisamos de dons mágicos para sermos valiosos. A nossa capacidade de perdoar, de escutar e de aceitar o outro como ele verdadeiramente é, sem o filtro da perfeição, é o maior dom que podemos oferecer a qualquer pessoa. Encanto não é apenas uma história sobre magia, é uma ode à resiliência do amor humano que insiste em florescer, mesmo entre as fendas mais profundas de um passado mal resolvido. A riqueza de Encanto também se manifesta no simbolismo visual das roupas de cada personagem, que atuam como extensões de suas personalidades e da identidade cultural da Colômbia. As saias bordadas de Mirabel, repletas de figuras que representam seus familiares, não são meros detalhes estéticos, mas um mapa de sua conexão profunda com todos eles, mesmo que ela se sinta à margem do milagre. Enquanto isso, o casaco de Bruno, com suas cores terrosas e desgastadas,
reflete o tempo que ele passou nas sombras, um contraste gritante com os tons vibrantes e saturados que a família costumava exibir como um uniforme de felicidade obrigatória. É fascinante notar como o filme trata a ansiedade através de Julieta, a mãe de Mirabel, que cura os outros com sua comida, mas que claramente carece de um autocuidado que ela dedica tão prontamente aos demais. Ela é o bálsamo da casa, porém, em seu silêncio, percebemos a exaustão de quem precisa manter a paz através da nutrição, enquanto ignora suas próprias feridas. A animação consegue capturar, em um simples olhar ou no modo como ela segura a mão de Mirabel, o medo paralisante de perder uma filha para as expectativas esmagadoras da avó. O papel de Antônio, o caçula, serve como um lembrete vívido da infância, uma fase onde o dom ainda não é um fardo, mas uma forma de conexão genuína com o mundo natural. Sua amizade com os animais ressalta o contraste com os adultos da casa, que perderam a leveza em prol da manutenção do milagre. A cena em que ele recebe seu dom é marcada pelo medo do desconhecido, e é a mão de Mirabel, a única sem poder, que lhe oferece a segurança necessária para dar o primeiro passo. Ali reside a ironia mais bela do roteiro. A pessoa que menos tem é quem mais oferece suporte emocional para que os outros floresçam. Ao final, a restauração da casa pelas mãos dos aldeões é um desfecho que transcende a fantasia. Aquele momento elimina a barreira hierárquica entre os Madrigal e o povo do vilarejo, revelando que a verdadeira magia sempre foi a integração comunitária. Encanto nos convida a entender que as rachaduras em nossas vidas não devem ser escondidas, mas sim acolhidas, pois são elas que permitem a entrada da luz e da verdade. O filme encerra sua jornada como uma crônica sobre a transição do medo para aceitar a confiança, deixando claro que, para amar verdadeiramente alguém, é preciso primeiro ser capaz de ver sua humanidade, com todas as suas falhas, cicatrizes e belezas incalculáveis. É, acima de tudo, um convite para que paremos de tentar ser perfeitos e comecemos, de fato, a ser presentes uns para os outros. A essência de Encanto reside também na delicada exploração do silêncio, especialmente no que diz respeito ao trauma que não é verbalizado. O mistério que envolvia o passado de Abuela Alma não era apenas um segredo, mas uma sombra que obscurecia a vitalidade da casa, impedindo que os mais jovens compreendessem o porquê de tanto zelo pela manutenção do milagre. Ao mergulhar nas memórias de Alma, o espectador é transportado para o momento da perda do seu esposo, Pedro, um sacrifício que se tornou a base de todo o poder da família. A transição dessa dor para o medo constante de perder tudo novamente explica a rigidez de Alma. Ela não era má, era uma sobrevivente que confundiu proteção com controle, acreditando piamente que a utilidade de cada neto era a única forma de garantir a segurança do grupo. Essa compreensão traz uma dimensão trágica e, ao mesmo tempo, redentora para a narrativa. O trauma de perder um lar não é algo que se apaga com o tempo, e o filme acerta ao mostrar que a cura exige coragem para revisitar as feridas. Quando a casita se despedaça, não é apenas um desastre físico, é o fim da ilusão de que o amor deve ser condicionado ao desempenho. A cena em que os membros da família, desprovidos de seus dons, finalmente se sentam em torno das ruínas para conversar pela primeira vez de forma honesta, exemplifica o triunfo da vulnerabilidade sobre o isolamento. É um momento de despojamento onde a hierarquia imposta pela avó se dissolve, dando lugar a uma igualdade humana crua e necessária. A trilha sonora de Lin-Manuel Miranda atua como uma ponte para esse entendimento. As músicas não são apenas acompanhamentos, elas funcionam como monólogos interiores que revelam o que cada um temia dizer em voz alta. A escolha de ritmos que celebram a identidade colombiana não apenas localiza a história geograficamente, mas injeta uma alma pulsante na obra. A energia contagiante que emana da casita antes do colapso, quando tudo ainda parecia estar sob controle, contrasta com a calma profunda e silenciosa da reconstrução final. Ali, a magia não retorna de forma espetacular ou imponente, mas de uma maneira orgânica, quase como se a casa reconhecesse que desta vez o alicerce era sólido o suficiente, porque havia sido construído com honestidade e afeto genuíno. Ao refletir sobre toda essa jornada, percebemos que a verdadeira magia de Encanto não está em transformar flores, controlar o clima
ou possuir força bruta. A verdadeira magia é a capacidade de um indivíduo de ser um catalisador de mudança em um sistema estagnado. Mirabel, sem nenhum dom externo, provou que a escuta atenta e o reconhecimento do valor intrínseco de cada um são as ferramentas mais potentes de transformação que alguém pode possuir. O filme deixa um legado emocional importante, o de que muitas vezes precisamos deixar nossas estruturas perfeitas caírem para podermos reconstruir algo que seja realmente nosso, algo que não dependa de expectativas externas, mas que seja sustentado pela força inquebrável dos laços de amor que nos unem. A história termina, mas o convite à autorreflexão sobre como tratamos a nós mesmos e aos nossos familiares ressoa como uma nota eterna e vibrante, lembrando-nos que ser comum é, na verdade, a maior dádiva que podemos compartilhar com o mundo. A jornada emocional proposta por esta obra permite que o espectador mergulhe na psicologia de cada membro da linhagem, revelando que a perfeição é muitas vezes uma armadura pesada demais para ser carregada. A figura de Camilo, o transformista da família, oferece um contraponto fascinante a essa busca por identidade. Com a habilidade de assumir a forma de qualquer pessoa, ele exemplifica o dilema de muitos jovens que crescem tentando agradar os outros e acabam perdendo a noção de quem realmente são no espelho. A sua volubilidade não é apenas um truque divertido, mas uma metáfora sobre a falta de uma identidade sólida em um ambiente que exige que você seja sempre aquilo que os outros esperam que você seja. Há também uma doçura melancólica na figura de Julieta e de seu marido Agustin. Eles representam o apoio silencioso, a presença que, apesar de não ter o protagonismo das profecias ou dos milagres, oferece a base de afeto indispensável para o equilíbrio de todos. O amor que eles dedicam às filhas, mesmo quando não conseguem conter as expectativas sufocantes de Abuela, é o fio que mantém o tecido familiar unido durante os momentos de maior instabilidade. É comovente notar como o cuidado deles se manifesta em pequenos gestos, na comida reconfortante que cura fisicamente e no apoio constante que serve como um lembrete de que, mesmo quando a casa treme, o amor incondicional permanece como um abrigo seguro. A escolha de ambientar a narrativa em um refúgio escondido nas montanhas colombianas reforça o isolamento emocional que a família impôs a si mesma por tanto tempo. A casita, com suas janelas que se abrem como sorrisos e azulejos que dançam sob os pés, funciona como uma extensão do estado mental coletivo. Quando a casa começa a rachar, é uma externalização poética da falência daquele sistema rígido. A animação eleva a arquitetura a um patamar orgânico, onde cada viga e cada assoalho reagem ao estresse emocional dos Madrigal. É um lembrete visual de que o ambiente que construímos ao nosso redor reflete, em última análise, a saúde de nossas relações mais íntimas. Por fim, o retorno da magia não é um simples retorno ao status quo, mas a celebração de uma nova consciência. Quando a porta da casa finalmente se abre para Mirabel, o simbolismo é claro. O dom não é algo dado de fora para dentro, mas uma manifestação da essência única de cada indivíduo, quando ele se permite ser vulnerável e autêntico. A lição final é um alento para todos nós que vivemos sob a pressão invisível de metas, sucessos e expectativas inalcançáveis. Ao aceitar as falhas e os segredos enterrados, os Madrigal não apenas salvam a casa, mas resgatam a própria humanidade. Encanto é, portanto, um hino à coragem de se olhar no espelho sem filtros e, finalmente, sentir orgulho da pessoa comum que todos, no fundo, precisamos aprender a abraçar e amar. A força de Encanto reside, em grande parte, na maneira como o roteiro dignifica o cotidiano e transforma o banal em algo extraordinário. A rotina dos Madrigal, embora mágica, é permeada por dilemas que qualquer pessoa comum reconhece em sua própria casa. A própria representação visual da cozinha de Julieta, por exemplo, é um tributo à culinária colombiana que aquece o coração, mas é também um lembrete do trabalho invisível que sustenta as estruturas familiares. A mãe de Mirabel cozinha com amor, mas aquele amor é às vezes um curativo para feridas que deveriam ser tratadas com diálogo, e não apenas com arepas. Essa nuance, tão bem capturada pela animação, demonstra que o cuidado maternal também pode carregar o peso de uma expectativa, que, inadvertidamente, silencia as necessidades reais de quem é cuidado.
o personagem de Bruno ganha ainda mais camadas quando pensamos no seu exílio voluntário. Ele não apenas se escondeu dos outros, mas se escondeu de si mesmo, acreditando que sua percepção da realidade era, por definição, tóxica. O fato de ele se comunicar através de uma pequena companhia teatral feita de ratos vestidos com roupas de retalhos revela a sua natureza artística e solitária. Ele precisava criar o seu próprio mundo, porque o mundo real havia tornado o seu dom uma sentença de isolamento. Quando Mirabel entra no espaço de Bruno, aquele sótão poeirento repleto de visões e areia, o espectador entende que a verdadeira visão não é a capacidade de prever o futuro, mas a coragem de enxergar o presente com clareza, mesmo quando a verdade dói. A trilha sonora de Lin-Manuel Miranda atua como uma confissão coletiva. Em Olhos de Mariposa, ou nas entrelinhas de Dos Oruguitas, percebemos que o filme não fala apenas de magia, mas do ciclo da vida e da necessidade de deixar as coisas mudarem. A oração silenciosa de Alma diante da vela, que se repete ao longo das décadas, é um lembrete de que o medo do passado pode nos impedir de viver o presente. A música transita entre o lamento e a celebração, capturando com perfeição a dualidade de um povo que, como os Madrigal, aprendeu a encontrar a beleza entre as montanhas e a resiliência em meio ao trauma. A melodia guia o espectador pelos corredores da casita, transformando cada batida do coração dos personagens em uma nota musical. A conclusão do filme, onde a casa é reconstruída pelo esforço físico e colaborativo de vizinhos e familiares, é um dos momentos mais potentes da animação moderna. Ali, a magia não é uma força alienígena que desce do céu para resolver os problemas, mas uma energia que brota da união das mãos humanas. Ao colocar um puxador simples na porta principal, Mirabel reafirma que a família não precisa de um símbolo fantástico para ser especial. O milagre é a casa cheia de risadas, de discussões honestas, de perdão e de presença. Encanto termina reafirmando que, apesar das tempestades internas e das rachaduras que a vida nos impõe, sempre existe a possibilidade de reconstruir o nosso lar sobre bases mais profundas, onde o amor não é uma recompensa pelo desempenho, mas um direito inalienável de quem existe. A jornada de Encanto se encerra com uma mensagem transformadora sobre a ancestralidade e o peso que carregamos das gerações que nos precederam. Ao assistirmos à redenção de Abuela Alma, somos convidados a entender que a linhagem dos Madrigal não foi forjada apenas por milagres, mas por uma história de sobrevivência brutal que precisava ser validada. O perdão que Mirabel estende à avó é um dos gestos mais maduros já retratados em uma animação da Disney, pois reconhece que, por trás de toda autoridade severa, muitas vezes existe um ser humano que foi ferido e que tentou, à sua maneira, construir um escudo para evitar a dor. Esse momento de vulnerabilidade compartilhada entre as duas gerações, nas margens do rio, é o verdadeiro alicerce sobre o qual a nova casita é erguida. A animação detalha como o trauma pode se tornar uma herança silenciosa, passando de pai para filho como uma bagagem indesejada. Quando as feridas de Luísa ou a rigidez de Isabela finalmente se desfazem, vemos o desabrochar de uma liberdade que transcende a magia. O filme nos ensina que, para que uma família prospere, é necessário que cada indivíduo tenha o direito de ser o que deseja, sem o medo constante de desapontar aqueles que amamos. A cena final, em que os Madrigal celebram sem a pressão de provar sua utilidade, é um lembrete visual e sonoro de que a alegria é o único milagre sustentável. A música que embala esse momento é uma celebração à vida em sua forma mais simples e vibrante, desprovida de qualquer artificialidade. Vale destacar também a importância da vizinhança na conclusão da narrativa. Ao permitir que os moradores do vilarejo participem da reconstrução da casa, a família Madrigal finalmente derruba os muros metafóricos que a isolavam. O milagre deixa de ser um segredo guardado a 7 chaves para se tornar uma dádiva compartilhada com toda a comunidade. Isso reforça a ideia de que a nossa maior força reside na interdependência, na capacidade de pedir ajuda e de acolher o próximo em suas próprias fragilidades. A obra nos deixa com a sensação reconfortante de que, mesmo quando tudo parece estar se partindo, a colagem de nossos pedaços pode criar algo muito mais belo e resiliente do que o objeto original. Encanto é uma crônica sobre a aceitação radical.
Ao sairmos dessa experiência cinematográfica, levamos conosco a consciência de que as rachaduras que acumulamos ao longo da vida não são defeitos que precisam ser ocultados, mas passagens pelas quais a nossa humanidade transparece. É um filme que nos permite respirar fundo, perdoar nossos próprios erros e olhar para nossos familiares com uma lente de compaixão renovada. No fim, a lição mais valiosa de Mirabel é a mais simples de todas. Não importa o brilho do dom ou a altura das expectativas, a verdadeira magia habita naqueles momentos em que somos capazes de dizer ao outro, com absoluta sinceridade, que o amamos exatamente pelo que ele é. O filme termina, mas a jornada de autoaceitação e de reconciliação que ele inspira é uma trajetória que continua em cada lar que se abre para a verdade. Essa jornada de cura que Encanto propõe reverbera muito além dos limites da tela, porque toca em uma ferida que muitos de nós carregamos em silêncio. A sensação de que só somos amados pelo que fazemos ou pelo que representamos para os outros. A forma como o filme desenha a transição da rigidez para a flexibilidade emocional é um estudo sobre amadurecimento. Quando observamos o arco de Isabela, por exemplo, percebemos que o seu dom de criar flores perfeitas era, na verdade, uma metáfora para a estética impecável que a sociedade exige das mulheres. A sua libertação, ao começar a cultivar cactos e plantas espinhosas, não é apenas um ato de rebeldia, mas um ato de autodescoberta. Ela aprende que a natureza, assim como a vida humana, é caótica, imprevisível e, acima de tudo, bela em sua imperfeição. A figura de Bruno, por sua vez, serve como um espelho para todos aqueles que se sentiram marginalizados por pensarem diferente ou por carregarem perspectivas que a maioria prefere ignorar. A sua reconciliação com as irmãs Pepa e Julieta é um dos momentos mais ternos da obra. O abraço que ele recebe não apenas o devolve ao convívio familiar, mas valida a sua existência como alguém importante, alguém que não precisa mais se esconder atrás de frestas e paredes. Esse reencontro mostra que o perdão não é algo que se conquista através de grandes feitos, mas através da disponibilidade de sentar, conversar e reconhecer o quanto a ausência de alguém criou um vazio que ninguém mais poderia preencher. Há uma poesia inegável na maneira como a trilha sonora de Lin-Manuel Miranda sintoniza os estados emocionais dos personagens. A música não apenas conduz a narrativa, ela respira com ela. Em cada ritmo, ouvimos o pulsar de um coração que deseja ser compreendido. Quando os Madrigal se reúnem na reconstrução da casa, a harmonia vocal não representa apenas o retorno da magia, mas a restauração da comunicação. O fato de eles construírem a casa juntos, sem a ajuda de dons sobrenaturais, é a prova final de que o milagre não estava na vela ou nas paredes que brilhavam, mas na resiliência de um grupo que aprendeu que, juntos, são muito mais fortes do que qualquer encantamento. Ao finalizar essa reflexão, percebemos que Encanto nos deixa uma lição atemporal sobre a importância de olhar para o outro com empatia. Quantas Mirabels, quantos Brunos ou quantas Luísas existem em nossas próprias mesas de jantar? O filme é, essencialmente, um convite para que paremos de tentar ser pilares indestrutíveis ou fontes inesgotáveis de utilidade. A nossa dignidade não é algo que deve ser provado, é algo que já nos pertence por direito de nascimento. Encanto encerra sua narrativa como um abraço reconfortante, sussurrando aos nossos ouvidos que está tudo bem falhar, está tudo bem ser vulnerável e, principalmente, que o nosso maior legado não são as construções que deixamos, mas o amor honesto e transparente que compartilhamos com aqueles que nos cercam. É uma obra que não apenas encanta, mas cura, lembrando-nos que ser quem somos é a maior aventura que podemos empreender. O legado de Encanto estende-se para além da tela ao confrontar o espectador com a natureza do que chamamos de sucesso familiar. A dinâmica da casa, tão vivida e responsiva, é um reflexo do ambiente interno que criamos quando decidimos priorizar a imagem pública em detrimento da verdade íntima. A própria arquitetura da casita, com suas escadas em constante movimento e janelas que parecem observar os segredos de cada morador, serve como uma metáfora brilhante para a vigilância constante que vivemos sob o olhar dos outros. Quando as rachaduras surgem, não são apenas fissuras no reboco, mas o grito de uma estrutura que já não consegue suportar a pressão de manter um padrão inalcançável de perfeição. É impossível ignorar o peso da expectativa sobre as gerações mais jovens,
personificado magistralmente pela figura da abuela. O seu medo, embora nascido de um trauma legítimo, tornou-se uma sombra que tolhia o crescimento de todos. O clímax do filme, com o desmoronamento da casita, é um momento de clareza avassaladora. Ao perderem seus dons e a segurança do status mágico, os Madrigal são forçados a enfrentar quem eles são sem o suporte do sobrenatural. E o resultado dessa exposição é, ironicamente, a libertação. Descobrem que, despida de qualquer dom, a família ainda permanece. E é nesse vazio de milagres que o amor finalmente encontra espaço para ser real, não condicional. A jornada de reconciliação entre Alma e Mirabel é o ponto alto dessa transformação. O momento em que a avó finalmente enxerga a neta, não como uma falha no sistema, mas como o coração resiliente que manteve a união possível, é um lembrete profundo sobre o perdão intergeracional. A cena do rio, onde o passado de luto é confrontado e integrado, permite que Alma se liberte do papel de guardiã da chama e retorne ao papel de avó. Este é um convite para que todos nós revisitemos as histórias de nossas próprias famílias, reconhecendo as feridas antigas que, se não tratadas, moldam nossas reações e limitam nossa capacidade de amar plenamente. A reconstrução final da casa, agora sem a magia automática dos dons, simboliza a maturidade da família Madrigal. Eles escolhem viver em uma casa que precisa de manutenção, que possui imperfeições e que foi construída pelo esforço coletivo da comunidade. Esse gesto final é um hino à humanidade. Encanto nos ensina que o valor de um lar não reside nos milagres que acontecem entre suas paredes, mas na disposição das pessoas que nele habitam em ouvir, compreender e segurar a mão umas das outras durante as tempestades. É uma mensagem de esperança para qualquer um que já se sentiu pressionado a ser perfeito. A beleza da vida está justamente nas fendas onde a luz entra, e ser autêntico é, de todas as dádivas, a mais poderosa. Ao explorar as entranhas desta narrativa, compreendemos que Encanto é um convite corajoso para que abandonemos a busca pela performance impecável. A figura de Luísa, com seus braços fortes e ombros curvados por um peso invisível, permanece como o símbolo máximo de uma geração que confunde dignidade com utilidade. Sua canção é um desabafo necessário, uma confissão de que a força física não é um substituto para a saúde mental. Quando ela finalmente desaba, não é sinal de derrota, mas o primeiro passo em direção à sua cura, revelando que a verdadeira coragem reside em pedir ajuda e admitir que, às vezes, é preciso ser carregado para que possamos voltar a caminhar com firmeza. A atmosfera que circunda o personagem de Bruno é igualmente reveladora. Ao longo da trama, ele personifica a marginalização de quem detém a verdade em ambientes que preferem o conforto da ilusão. A sua escolha de habitar as paredes da casita, escondido entre o ruído dos ratos e o silêncio da exclusão, é uma representação comovente de como o medo do julgamento alheio pode isolar até os corações mais puros. O seu reencontro com a família não apenas sela a paz, mas reconfigura a hierarquia do afeto na casa, provando que a família só está completa quando acolhe seus membros mais incompreendidos. O carinho com que Mirabel o resgata desse exílio demonstra que a compaixão é, muitas vezes, o poder mais raro e transformador de todos. É notável ainda a forma como a obra utiliza a música para dissolver as barreiras que os personagens construíram entre si. Cada nota da trilha sonora de Lin-Manuel Miranda funciona como uma chave, abrindo portas emocionais que estavam trancadas por décadas de silêncio e expectativas não ditas. Quando Isabela descobre que pode criar algo que não seja apenas simétrico e belo, mas selvagem e caótico, ela se liberta do papel de boneca de porcelana da família. Sua jornada nos ensina que a perfeição é, em última análise, um teto baixo que nos impede de crescer, enquanto a imperfeição é o campo vasto onde a nossa verdadeira personalidade pode florescer. No desfecho, quando a porta final é colocada por Mirabel, percebemos que não se trata apenas de uma peça de madeira e maçaneta, mas do símbolo de uma nova era para os Madrigal. O retorno da magia, desta vez ancorado não no medo ou na obrigação, mas na aceitação e na união, encerra a história com uma nota de profunda esperança. Encanto é um lembrete contínuo de que a magia não precisa ser algo extraordinário ou sobrenatural para ser real.
O milagre, na verdade, reside no ato de enxergar o outro em sua totalidade, com todas as suas falhas, cicatrizes e belezas. Ao terminar de assistir, carregamos conosco a lição de que o nosso valor não é medido pelo que entregamos ao mundo, mas pela capacidade que temos de ser autênticos e de nutrir com empatia os laços que nos mantêm vivos. A jornada de Encanto atinge sua nota mais profunda ao questionar a natureza da identidade após a desconstrução da expectativa. Quando a poeira baixa e a casa, antes mágica e infalível, se revela uma construção de barro e madeira comum, o silêncio que se instala não é de perda, mas de alívio. É um silêncio onde, pela primeira vez em décadas, os Madrigal não precisam performar. A ausência dos dons, a força de Luísa, a previsão de Bruno, a flora impecável de Isabela, serve como um espelho de autorreflexão. Quem somos nós quando não temos uma utilidade mágica a oferecer ao vilarejo? A resposta, encontrada na cena da reconstrução, é a mais revolucionária de toda a história. Somos seres humanos capazes de amor, cooperação e, acima de tudo, capazes de mudar. A reconstrução da casita, feita pelas mãos dos vizinhos, remove a aura de superioridade que a família carregava. Por muito tempo, os Madrigal foram vistos como os intocáveis do vale, distantes e protegidos por sua própria mística. Ao se misturarem com a comunidade para colocar tijolo sobre tijolo, eles não estão apenas consertando uma casa, estão dissolvendo o pedestal no qual se colocaram, ou foram colocados. Este momento é um lembrete vívido de que a nossa maior segurança não vem de estarmos isolados em torres de marfim ou cercados por habilidades extraordinárias, mas da rede de apoio que construímos quando permitimos que o outro nos ajude em nossa própria fragilidade. Há uma beleza quase táctil na forma como o filme encerra. A maçaneta colocada por Mirabel é simples, comum, desprovida de símbolos de poder, mas é a chave que finalmente dá vida à casa. Esse detalhe final sublinha a tese central da obra. A magia não é uma dádiva que se recebe, mas uma faísca que se cultiva no cotidiano. O milagre não estava na vela que nunca se apagava, estava no coração de uma família que, ao aprender a olhar para as suas rachaduras, descobriu que a luz pode atravessar as fendas para iluminar o que antes era oculto pelo orgulho e pelo medo. Ao final, Encanto nos deixa com uma pergunta que ecoa em nossa própria mesa de jantar. Qual é o milagre que estamos tentando manter a qualquer custo? O filme não nos convida a descartar nossas responsabilidades, mas a entender que nenhum dom, talento ou sucesso é tão valioso quanto a saúde emocional dos nossos laços familiares. Ao aprendermos a ser vulneráveis, a pedir desculpas pelos erros do passado e a validar a dor daqueles que amamos, transformamos a nossa própria casita em um lar de verdade. A história de Mirabel Madrigal não é sobre o retorno da magia, mas sobre a conquista da liberdade de ser quem somos, com todas as nossas imperfeições, cicatrizes e a beleza indescritível de uma humanidade que finalmente se permite florescer em conjunto. A essência de Encanto permanece viva, porque em seu âmago, o filme atua como uma terapia coletiva, destrinchando como o silêncio pode se tornar um cômodo sombrio dentro da psique humana. Ao analisarmos a figura de Pepa, por exemplo, percebemos que ela não é apenas a personagem que controla o clima, mas o retrato da ansiedade que transborda quando não nos permitimos sentir o desconforto. Ela é a prova de que reprimir uma emoção não a faz desaparecer. Ela apenas a transforma em um furacão que, eventualmente, colapsará sobre quem o guarda. Ver Pepa aprendendo a aceitar suas próprias nuvens cinzentas é um alento para qualquer espectador que, como ela, tenta manter um sorriso radiante enquanto sua tempestade interna ameaça desabar sobre o ambiente. Da mesma forma, a rigidez de Isabela não é um traço de personalidade, mas uma construção social. Ela passou anos cultivando rosas perfeitas e impecáveis, porque acreditava que o amor e a aceitação de sua avó dependiam de sua capacidade de ser bela e inútil, como uma decoração estática. O momento em que ela permite que cactos e cipós selvagens brotem de suas mãos é uma das cenas mais transgressoras da animação moderna. Aquela explosão de cores não planejadas e formas assimétricas é o manifesto de alguém que finalmente se libertou do peso da expectativa alheia. Ela não está mais criando para o olhar da avó, está criando para si mesma, e essa é a forma mais pura de arte que existe. A genialidade narrativa
também reside no contraste entre a grandiosidade dos dons e a simplicidade das interações humanas. O filme não tenta esconder que a família Madrigal é disfuncional. Pelo contrário, ele nos convida a observar as microagressões, os comentários passivo-agressivos e o peso sufocante de uma linhagem que coloca o dever acima do ser. O fato de Mirabel, a única sem um dom, ser a personagem que transita por todos esses espaços, é fundamental. Ela é a única que consegue ver o que os outros, cegos pela própria carga, não conseguem enxergar. Que a família não está sendo sustentada pelos milagres, mas sim sendo destruída por eles. Além disso, a trilha sonora de Lin-Manuel Miranda funciona como o sistema nervoso central do filme. As músicas são camadas de um monólogo interno que, em muitos lares, nunca é verbalizado. Surface Pressure, com sua batida frenética e letra angustiante sobre o medo de quebrar, sob o peso da responsabilidade, ressoa como um hino para todos os filhos primogênitos que carregam a sustentação de suas casas nas costas. Waiting on a Miracle é o grito de quem se sente invisível, não por falta de amor, mas por não se encaixar no padrão de produtividade ou talento esperado. Quando essas músicas tocam, a fantasia se quebra, e o que nos resta é o reconhecimento visceral da nossa própria dor e da dor daqueles que amamos. Ao final, a jornada dos Madrigal é um lembrete de que o amor verdadeiro não é um prêmio pelo desempenho, mas um porto seguro para a vulnerabilidade. Quando o filme encerra, não vemos uma família que encontrou a solução mágica para todos os seus problemas, mas sim uma família que aprendeu a conversar através das fendas. Encanto nos ensina que, se a nossa casita interna está rachando, o caminho não é tentar encobrir os buracos com perfeição, mas sim convidar aqueles que amamos para sentar entre as ruínas, admitir o cansaço, pedir desculpas pelo silêncio e, juntos, começar a reconstruir o lar sobre a base sólida da honestidade, da compaixão e da aceitação plena de quem somos, com todas as nossas maravilhosas, terríveis e inegociáveis imperfeições. A profundidade emocional de Encanto também se revela no simbolismo do quarto de cada personagem. Enquanto as portas mágicas prometiam um domínio sobre a realidade, elas funcionavam, na prática, como prisões douradas. O quarto de Antônio, um santuário de fauna exótica, espelhava a pureza de sua infância. Já o quarto de Isabela, com sua perfeição botânica, era uma estufa de sufocamento onde nada podia crescer fora da simetria. O mais revelador, contudo, é o espaço habitado por Bruno, um lugar onde o teto literalmente se abre para o céu, simbolizando que a sua visão, embora rejeitada, era a única que buscava o infinito, enquanto o resto da família permanecia presa sob o peso do teto que Alma, em seu medo, insistia em manter fechado. A animação detalha como o trauma, quando não processado, se torna um arquiteto impiedoso. A abuela Alma, cujo comportamento é o eixo central do conflito, não é retratada como uma vilã, mas como alguém cujo coração se tornou um bunker de sobrevivência após a perda de Pedro. O filme faz um trabalho magnífico ao mostrar que a sua rigidez não era desamor, mas uma tentativa desesperada de que nenhum de seus netos passasse pela fome, pelo frio ou pela dor do exílio que ela mesma conheceu. É comovente perceber que, ao exigir excelência de cada um, ela estava tentando blindar o futuro da família, sem perceber que, ao construir um cofre de ouro, ela acabou trancando o afeto do lado de fora. O papel de Agustin, o pai de Mirabel, é um lembrete sutil e vital de que é possível pertencer a uma linhagem mágica sem possuir um dom, e ainda assim ser o pilar de sensatez e ternura da casa. Ele, o homem que sempre acaba com picadas de abelha e acidentes, representa a fragilidade humana abraçada com humor. Ele não tenta ser mais do que é. Ele apoia Julieta em seu fardo e defende Mirabel com uma firmeza que não vem da magia, mas da paternidade genuína. Sua presença é o contraponto perfeito à pressão que emana da abuela, provando que a dignidade não reside no que se consegue produzir, mas na capacidade de permanecer ao lado de quem amamos, especialmente quando o mundo parece estar desmoronando ao nosso redor. Encanto encerra sua jornada como uma crônica da transição entre a família de fachada e a família de verdade. A cena em que a vela finalmente se apaga não é o fim da história dos Madrigal, mas o início da sua vida real. Ao remover a proteção mágica,
o filme nos desafia a perguntar: o que restaria de nós se perdêssemos nossos títulos, nossas conquistas e a perfeição que projetamos para o mundo? A resposta que a casita nos oferece é que, embora as paredes possam cair e a magia possa desaparecer, o que sustenta lá a estrutura é o vínculo entre pessoas que finalmente se permitem ser vistas em sua nudez emocional. Ao fecharmos esse ciclo de reflexão, o filme nos deixa com a imagem de uma família que agora se comunica não através de dons, mas através do toque, do olhar e da confissão. Encanto é, em última instância, uma ode à coragem de ser comum. Ele nos autoriza a abandonar as expectativas desmedidas e a aceitar nossas rachaduras como as janelas por onde entra a luz da nossa própria humanidade. É um convite para pararmos de tentar ser perfeitos e começarmos, enfim, a ser presentes, transformando o encanto, que antes era uma obrigação, em algo que realmente sentimos. A paz de sermos amados, sem condições, pelo simples fato de existirmos. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Cinemistic. Se vocês gostam do nosso conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, pois isso ajuda muito de nosso trabalho. Hoje, nós vamos discutir o filme Encanto, de 2021. Nas montanhas da Colômbia, escondida em um refúgio mágico, conhecido como Encanto, vive a extraordinária família Madrigal. Tudo começou com Alma, a matriarca que, após uma tragédia pessoal, recebeu o milagre de uma vela eterna que protege sua casa e concede dons singulares a cada um de seus descendentes. A casa, carinhosamente chamada de Casita, ganha vida própria, tornando-se quase um personagem central que reflete o estado emocional da família. A protagonista, Mirabel, é a única Madrigal que não recebeu um dom, uma ferida que ela tenta esconder sob um sorriso otimista e uma personalidade vibrante. O elenco de dubladores, com nomes como Stephanie Beatriz e Diane Guerreiro, traz uma humanidade palpável a esses personagens. A inspiração por trás da obra, nascida da mente brilhante de Byron Howard e Jared Bush, busca retratar o peso das expectativas familiares e como a perfeição pode ser uma armadilha. Isabela, a irmã mais velha, é o exemplo claro disso. Sua perfeição externa é uma prisão que ela só consegue quebrar ao descobrir a beleza da imperfeição e da espontaneidade, algo que a trilha sonora de Lin-Manuel Miranda explora com maestria, misturando ritmos colombianos como a cúmbia e o valenato com a estrutura narrativa da Broadway. O conflito central explode quando Mirabel percebe que a magia da família está enfraquecendo e que as rachaduras na estrutura da casa são um reflexo direto do trauma geracional e dos segredos guardados. A figura de Bruno, o tio visionário que foi exilado por suas profecias, é essencial aqui. Ele personifica a ideia de que o medo do julgamento alheio pode isolar até os membros mais amorosos de uma linhagem. É emocionante notar como o design dos personagens, com suas roupas ricas em detalhes culturais e significados, ajuda a contar essa trajetória de cura. No clímax, o colapso da casita representa o desmoronamento necessário das fachadas que a família mantinha para manter o status de perfeição. A reconciliação entre Alma e Mirabel, que ocorre nas ruínas da casa, é um momento de pura catarse. O filme ensina que o valor de uma pessoa não reside no que ela produz ou na utilidade de um dom, mas na sua existência e no amor que partilha. No final, a reconstrução da casa pelo povo do vilarejo simboliza a integração da família com a comunidade, reforçando que o verdadeiro milagre não era a magia, mas a união e a compreensão mútua entre aqueles que se amam. É uma narrativa profundamente humana, que ressoa em qualquer cultura ao tocar na ferida universal de tentar sempre corresponder às expectativas de quem nos rodeia. A jornada de Mirabel é um espelho de muitas realidades onde o valor individual é colocado em xeque pela produtividade. Enquanto Luísa, a irmã dotada de força sobre-humana, canta sobre o peso invisível de carregar o mundo nas costas, sentimos a ansiedade moderna de quem nunca pode demonstrar fragilidade. A dublagem de Jessica Darrow entrega uma vulnerabilidade emocionante, revelando que até o pilar mais robusto da família precisa de um momento para desabar e ser acolhido. É fascinante observar como a animação utiliza as cores das roupas e a arquitetura vibrante de Casita
para expressar sentimentos que os personagens ainda não conseguem verbalizar. Bruno, escondido nas sombras das paredes, é talvez o personagem mais humano de todo o elenco. Sua escolha de se retirar da sociedade reflete o estigma daqueles que carregam verdades difíceis, transformando o seu dom em uma maldição imposta pela incompreensão alheia. Quando Mirabel finalmente o encontra, ele não é um vilão ou um excêntrico, mas um homem marcado pela necessidade de proteger quem ama, mesmo sendo rejeitado por isso. A música Surface Pressure, de Lin-Manuel Miranda, complementa essa narrativa ao elevar o desabafo de Luísa a um patamar quase operístico, enquanto a canção What Else Can I Do mostra a libertação de Isabela ao trocar a rigidez de suas flores perfeitas pela diversidade caótica e real da natureza. O colapso da casita não é apenas um evento catastrófico, é uma libertação. Ao ver a casa ruir, entendemos que o milagre não estava nos dons que cada membro da família exibia como troféus, mas na humanidade que persistia por baixo das expectativas de Abuela Alma. O retorno de Alma ao rio, onde sua história de luto e resiliência começou, humaniza a matriarca. Ela deixa de ser a autoridade inquestionável para se tornar uma avó que, carregando seus próprios traumas de um passado doloroso, finalmente consegue enxergar a neta não como uma peça sem utilidade, mas como o coração daquela linhagem. A reconstrução final, realizada não por magia, mas pelas mãos unidas da comunidade, sela a mensagem de que Encanto é um convite à vulnerabilidade. A beleza desse filme reside na capacidade de mostrar que, mesmo sem uma dádiva sobrenatural, cada um de nós é parte essencial da estrutura que nos sustenta. Ao final, a magia retorna não porque as rachaduras foram seladas, mas porque as feridas emocionais foram finalmente expostas e tratadas com a empatia que, por gerações, foi negligenciada em nome de uma perfeição inalcançável. É uma obra que convida o espectador a abraçar suas próprias falhas e entender que o nosso maior dom é, simplesmente, sermos quem somos. Ao observar a complexidade dessa família, percebemos que o filme vai muito além de uma simples celebração da cultura colombiana, tornando-se um estudo profundo sobre a comunicação interrompida e o peso do legado. A dinâmica entre os personagens revela como o silêncio e as expectativas não ditas podem ser tão destrutivos quanto qualquer desastre natural. O brilho de Encanto reside justamente na forma como cada membro da família Madrigal atua como um arquétipo das pressões que todos enfrentamos. Dolores, com sua audição aguçada, exemplifica o peso de ouvir tudo o que não deveria ser dito, vivendo em um estado de alerta constante, enquanto Pepa, cuja instabilidade emocional dita o clima, mostra como a repressão das próprias angústias pode gerar uma tempestade silenciosa que afeta todos ao redor. A genialidade de Byron Howard e Jared Bush é notável ao dar a Mirabel, uma personagem sem nenhum poder aparente, a tarefa de ser o elo que sustenta o emocional do grupo. Ela não precisa de força sobre-humana ou do poder de controlar a flora para ser indispensável. Sua jornada é uma lição de empatia. Quando ela se aproxima de cada parente, ouvindo suas dores e validando seus sentimentos, ela se torna o verdadeiro milagre que a família ignorava. A música de Lin-Manuel Miranda pontua essas descobertas com uma sensibilidade rara, onde cada melodia não é apenas um adorno, mas uma extensão direta do monólogo interno que os personagens escondem atrás de seus sorrisos impecáveis ou de suas posturas rígidas. É impossível não se emocionar com o olhar de Bruno, um homem que viveu anos entre as paredes de uma casa que ele tanto amava, ouvindo os passos daqueles por quem se sacrificou. Sua voz, dublada com tanta delicadeza, carrega a melancolia de alguém que foi rotulado como um problema apenas por enxergar a realidade como ela é, e não como a família desejava que fosse. A relação dele com os ratos na casita não é apenas um detalhe cômico, mas uma metáfora para a solidão de quem é excluído por ser diferente ou por trazer verdades incômodas. A cena do reencontro entre Alma e Mirabel junto ao rio é o ápice emocional dessa trajetória de cura. Ali, despida do manto de matriarca inabalável, Alma finalmente entende que o seu medo de perder a família a levou a sufocá-la, transformando o milagre em uma gaiola de ouro. Esse momento de vulnerabilidade é um convite para que nós, espectadores, olhemos para os nossos próprios laços familiares
e questionemos quantas vezes colocamos o sucesso ou a imagem acima do bem-estar de quem amamos. O filme termina, mas a mensagem permanece ecoando. Não precisamos de dons mágicos para sermos valiosos. A nossa capacidade de perdoar, de escutar e de aceitar o outro como ele verdadeiramente é, sem o filtro da perfeição, é o maior dom que podemos oferecer a qualquer pessoa. Encanto não é apenas uma história sobre magia, é uma ode à resiliência do amor humano que insiste em florescer, mesmo entre as fendas mais profundas de um passado mal resolvido. A riqueza de Encanto também se manifesta no simbolismo visual das roupas de cada personagem, que atuam como extensões de suas personalidades e da identidade cultural da Colômbia. As saias bordadas de Mirabel, repletas de figuras que representam seus familiares, não são meros detalhes estéticos, mas um mapa de sua conexão profunda com todos eles, mesmo que ela se sinta à margem do milagre. Enquanto isso, o casaco de Bruno, com suas cores terrosas e desgastadas, reflete o tempo que ele passou nas sombras, um contraste gritante com os tons vibrantes e saturados que a família costumava exibir como um uniforme de felicidade obrigatória. É fascinante notar como o filme trata a ansiedade através de Julieta, a mãe de Mirabel, que cura os outros com sua comida, mas que claramente carece de um autocuidado que ela dedica tão prontamente aos demais. Ela é o bálsamo da casa, porém, em seu silêncio, percebemos a exaustão de quem precisa manter a paz através da nutrição, enquanto ignora suas próprias feridas. A animação consegue capturar, em um simples olhar ou no modo como ela segura a mão de Mirabel, o medo paralisante de perder uma filha para as expectativas esmagadoras da avó. O papel de Antônio, o caçula, serve como um lembrete vívido da infância, uma fase onde o dom ainda não é um fardo, mas uma forma de conexão genuína com o mundo natural. Sua amizade com os animais ressalta o contraste com os adultos da casa, que perderam a leveza em prol da manutenção do milagre. A cena em que ele recebe seu dom é marcada pelo medo do desconhecido, e é a mão de Mirabel, a única sem poder, que lhe oferece a segurança necessária para dar o primeiro passo. Ali reside a ironia mais bela do roteiro. A pessoa que menos tem é quem mais oferece suporte emocional para que os outros floresçam. Ao final, a restauração da casa pelas mãos dos aldeões é um desfecho que transcende a fantasia. Aquele momento elimina a barreira hierárquica entre os Madrigal e o povo do vilarejo, revelando que a verdadeira magia sempre foi a integração comunitária. Encanto nos convida a entender que as rachaduras em nossas vidas não devem ser escondidas, mas sim acolhidas, pois são elas que permitem a entrada da luz e da verdade. O filme encerra sua jornada como uma crônica sobre a transição do medo para a confiança, deixando claro que, para amar verdadeiramente alguém, é preciso primeiro ser capaz de ver sua humanidade, com todas as suas falhas, cicatrizes e belezas incalculáveis. É, acima de tudo, um convite para que paremos de tentar ser perfeitos e comecemos, de fato, a ser presentes uns para os outros. A essência de Encanto reside também na delicada exploração do silêncio, especialmente no que diz respeito ao trauma que não é verbalizado. O mistério que envolvia o passado de Abuela Alma não era apenas um segredo, mas uma sombra que obscurecia a vitalidade da casa, impedindo que os mais jovens compreendessem o porquê de tanto zelo pela manutenção do milagre. Ao mergulhar nas memórias de Alma, o espectador é transportado para o momento da perda do seu esposo, Pedro, um sacrifício que se tornou a base de todo o poder da família. A transição dessa dor para o medo constante de perder tudo novamente explica a rigidez de Alma. Ela não era má, era uma sobrevivente que confundiu proteção com controle, acreditando piamente que a utilidade de cada neto era a única forma de garantir a segurança do grupo. Essa compreensão traz uma dimensão trágica e, ao mesmo tempo, redentora para a narrativa. O trauma de perder um lar não é algo que se apaga com o tempo, e o filme acerta ao mostrar que a cura exige coragem para revisitar as feridas. Quando a casita se despedaça, não é apenas um desastre físico, é o fim da ilusão de que o amor deve ser condicionado ao desempenho. A cena em que os membros da família, desprovidos de seus dons, finalmente se sentam em torno das ruínas para conversar pela primeira vez de forma honesta, exemplifica o triunfo da vulnerabilidade sobre o isolamento.
É um momento de despojamento, onde a hierarquia imposta pela avó se dissolve, dando lugar a uma igualdade humana crua e necessária. A trilha sonora de Lin-Manuel Miranda atua como uma ponte para esse entendimento. As músicas não são apenas acompanhamentos, elas funcionam como monólogos interiores que revelam o que cada um temia dizer em voz alta. A escolha de ritmos que celebram a identidade colombiana não apenas localiza a história geograficamente, mas injeta uma alma pulsante na obra. A energia contagiante que emana da casita antes do colapso, quando tudo ainda parecia estar sob controle, contrasta com a calma profunda e silenciosa da reconstrução final. Ali, a magia não retorna de forma espetacular ou imponente, mas de uma maneira orgânica, quase como se a casa reconhecesse que desta vez o alicerce era sólido o suficiente, porque havia sido construído com honestidade e afeto genuíno. Ao refletir sobre toda essa jornada, percebemos que a verdadeira magia de Encanto não está em transformar flores, controlar o clima ou possuir força bruta. A verdadeira magia é a capacidade de um indivíduo de ser um catalisador de mudança em um sistema estagnado. Mirabel, sem nenhum dom externo, provou que a escuta atenta e o reconhecimento do valor intrínseco de cada um são as ferramentas mais potentes de transformação que alguém pode possuir. O filme deixa um legado emocional importante, o de que muitas vezes precisamos deixar nossas estruturas perfeitas caírem para podermos reconstruir algo que seja realmente nosso, algo que não dependa de expectativas externas, mas que seja sustentado pela força inquebrável dos laços de amor que nos unem. A história termina, mas o convite à autorreflexão sobre como tratamos a nós mesmos e aos nossos familiares ressoa como uma nota eterna e vibrante, lembrando-nos que ser comum é, na verdade, a maior dádiva que podemos compartilhar com o mundo. A jornada emocional proposta por esta obra permite que o espectador mergulhe na psicologia de cada membro da linhagem, revelando que a perfeição é muitas vezes uma armadura pesada demais para ser carregada. A figura de Camilo, o transformista da família, oferece um contraponto fascinante a essa busca por identidade. Com a habilidade de assumir a forma de qualquer pessoa, ele exemplifica o dilema de muitos jovens que crescem tentando agradar os outros e acabam perdendo a noção de quem realmente são no espelho. A sua volubilidade não é apenas um truque divertido, mas uma metáfora sobre a falta de uma identidade sólida em um ambiente que exige que você seja sempre aquilo que os outros esperam que você seja. Há também uma doçura melancólica na figura de Julieta e de seu marido Agustin. Eles representam o apoio silencioso, a presença que, apesar de não ter o protagonismo das profecias ou dos milagres, oferece a base de afeto indispensável para o equilíbrio de todos. O amor que eles dedicam às filhas, mesmo quando não conseguem conter as expectativas sufocantes de Abuela, é o fio que mantém o tecido familiar unido durante os momentos de maior instabilidade. É comovente notar como o cuidado deles se manifesta em pequenos gestos, na comida reconfortante que cura fisicamente e no apoio constante que serve como um lembrete de que, mesmo quando a casa treme, o amor incondicional permanece como um abrigo seguro. A escolha de ambientar a narrativa em um refúgio escondido nas montanhas colombianas reforça o isolamento emocional que a família impôs a si mesma por tanto tempo. A casita, com suas janelas que se abrem como sorrisos e azulejos que dançam sob os pés, funciona como uma extensão do estado mental coletivo. Quando a casa começa a rachar, é uma externalização poética da falência daquele sistema rígido. A animação eleva a arquitetura a um patamar orgânico, onde cada viga e cada assoalho reagem ao estresse emocional dos madrigal. É um lembrete visual de que o ambiente que construímos ao nosso redor reflete, em última análise, a saúde de nossas relações mais íntimas. Por fim, o retorno da magia não é um simples retorno ao status quo, mas a celebração de uma nova consciência. Quando a porta da casa finalmente se abre para Mirabel, o simbolismo é claro. O dom não é algo dado de fora para dentro, mas uma manifestação da essência única de cada indivíduo, quando ele se permite ser vulnerável e autêntico. A lição final é um alento para todos nós que vivemos sob a pressão invisível de metas, sucessos e expectativas inalcançáveis. Ao aceitar as falhas e os segredos enterrados, os Madrigal não apenas salvam a casa, mas resgatam a própria humanidade.
Encanto é, portanto, um hino à coragem de se olhar no espelho sem filtros e, finalmente, sentir orgulho da pessoa comum que todos, no fundo, precisamos aprender a abraçar e amar. A força de Encanto reside, em grande parte, na maneira como o roteiro dignifica o cotidiano e transforma o banal em algo extraordinário. A rotina dos Madrigal, embora mágica, é permeada por dilemas que qualquer pessoa comum reconhece em sua própria casa. A própria representação visual da cozinha de Julieta, por exemplo, é um tributo à culinária colombiana que aquece o coração, mas é também um lembrete do trabalho invisível que sustenta as estruturas familiares. A mãe de Mirabel cozinha com amor, mas aquele amor é às vezes um curativo para feridas que deveriam ser tratadas com diálogo, e não apenas com arepas. Essa nuance, tão bem capturada pela animação, demonstra que o cuidado maternal também pode carregar o peso de uma expectativa, que, inadvertidamente, silencia as necessidades reais de quem é cuidado. O personagem de Bruno ganha ainda mais camadas quando pensamos no seu exílio voluntário. Ele não apenas se escondeu dos outros, mas se escondeu de si mesmo, acreditando que sua percepção da realidade era, por definição, tóxica. O fato de ele se comunicar através de uma pequena companhia teatral feita de ratos vestidos com roupas de retalhos revela a sua natureza artística e solitária. Ele precisava criar o seu próprio mundo, porque o mundo real havia tornado o seu dom uma sentença de isolamento. Quando Mirabel entra no espaço de Bruno, aquele sótão poeirento repleto de visões e areia, o espectador entende que a verdadeira visão não é a capacidade de prever o futuro, mas a coragem de enxergar o presente com clareza, mesmo quando a verdade dói. A trilha sonora de Lin-Manuel Miranda atua como uma confissão coletiva. Em Olhos de Mariposa, ou nas entrelinhas de Dos Oruguitas, percebemos que o filme não fala apenas de magia, mas do ciclo da vida e da necessidade de deixar as coisas mudarem. A oração silenciosa de Alma diante da vela, que se repete ao longo das décadas, é um lembrete de que o medo do passado pode nos impedir de viver o presente. A música transita entre o lamento e a celebração, capturando com perfeição a dualidade de um povo que, como os Madrigal, aprendeu a encontrar a beleza entre as montanhas e a resiliência em meio ao trauma. A melodia guia o espectador pelos corredores da casita, transformando cada batida do coração dos personagens em uma nota musical. A conclusão do filme, onde a casa é reconstruída pelo esforço físico e colaborativo de vizinhos e familiares, é um dos momentos mais potentes da animação moderna. Ali, a magia não é uma força alienígena que desce do céu para resolver os problemas, mas uma energia que brota da união das mãos humanas. Ao colocar um puxador simples na porta principal, Mirabel reafirma que a família não precisa de um símbolo fantástico para ser especial. O milagre é a casa cheia de risadas, de discussões honestas, de perdão e de presença. Encanto termina reafirmando que, apesar das tempestades internas e das rachaduras que a vida nos impõe, sempre existe a possibilidade de reconstruir o nosso lar sobre bases mais profundas, onde o amor não é uma recompensa pelo desempenho, mas um direito inalienável de quem existe. A jornada de Encanto se encerra com uma mensagem transformadora sobre a ancestralidade e o peso que carregamos das gerações que nos precederam. Ao assistirmos à redenção de Abuela Alma, somos convidados a entender que a linhagem dos Madrigal não foi forjada apenas por milagres, mas por uma história de sobrevivência brutal que precisava ser validada. O perdão que Mirabel estende à avó é um dos gestos mais maduros já retratados em uma animação da Disney, pois reconhece que, por trás de toda autoridade severa, muitas vezes existe um ser humano que foi ferido e que tentou, à sua maneira, construir um escudo para evitar a dor. Esse momento de vulnerabilidade compartilhada entre as duas gerações, nas margens do rio, é o verdadeiro alicerce sobre o qual a nova casita é erguida. A animação detalha como o trauma pode se tornar uma herança silenciosa, passando de pai para filho como uma bagagem indesejada. Quando as feridas de Luísa ou a rigidez de Isabela finalmente se desfazem, vemos o desabrochar de uma liberdade que transcende a magia. O filme nos ensina que, para que uma família prospere, é necessário que cada indivíduo tenha o direito de ser o que deseja, sem o medo constante de desapontar aqueles que amamos. A cena final
em que os Madrigal celebram sem a pressão de provar sua utilidade, é um lembrete visual e sonoro de que a alegria é o único milagre sustentável. A música que embala esse momento é uma celebração à vida em sua forma mais simples e vibrante, desprovida de qualquer artificialidade. Vale destacar também a importância da vizinhança na conclusão da narrativa. Ao permitir que os moradores do vilarejo participem da reconstrução da casa, a família Madrigal finalmente derruba os muros metafóricos que a isolavam. O milagre deixa de ser um segredo guardado a 7 chaves para se tornar uma dádiva compartilhada com toda a comunidade. Isso reforça a ideia de que a nossa maior força reside na interdependência, na capacidade de pedir ajuda e de acolher o próximo em suas próprias fragilidades. A obra nos deixa com a sensação reconfortante de que, mesmo quando tudo parece estar se partindo, a colagem de nossos pedaços pode criar algo muito mais belo e resiliente do que o objeto original. Encanto é uma crônica sobre a aceitação radical. Ao sairmos dessa experiência cinematográfica, levamos conosco a consciência de que as rachaduras que acumulamos ao longo da vida não são defeitos que precisam ser ocultados, mas passagens pelas quais a nossa humanidade transparece. É um filme que nos permite respirar fundo, perdoar nossos próprios erros e olhar para nossos familiares com uma lente de compaixão renovada. No fim, a lição mais valiosa de Mirabel é a mais simples de todas. Não importa o brilho do dom ou a altura das expectativas, a verdadeira magia habita naqueles momentos em que somos capazes de dizer ao outro, com absoluta sinceridade, que o amamos exatamente pelo que ele é. O filme termina, mas a jornada de autoaceitação e de reconciliação que ele inspira é uma trajetória que continua em cada lar que se abre para a verdade. Essa jornada de cura que Encanto propõe reverbera muito além dos limites da tela, porque toca em uma ferida que muitos de nós carregamos em silêncio. A sensação de que só somos amados pelo que fazemos ou pelo que representamos para os outros. A forma como o filme desenha a transição da rigidez para a flexibilidade emocional é um estudo sobre amadurecimento. Quando observamos o arco de Isabela, por exemplo, percebemos que o seu dom de criar flores perfeitas era, na verdade, uma metáfora para a estética impecável que a sociedade exige das mulheres. A sua libertação, ao começar a cultivar cactos e plantas espinhosas, não é apenas um ato de rebeldia, mas um ato de autodescoberta. Ela aprende que a natureza, assim como a vida humana, é caótica, imprevisível e, acima de tudo, bela em sua imperfeição. A figura de Bruno, por sua vez, serve como um espelho para todos aqueles que se sentiram marginalizados por pensarem diferente ou por carregarem perspectivas que a maioria prefere ignorar. A sua reconciliação com as irmãs Pepa e Julieta é um dos momentos mais ternos da obra. O abraço que ele recebe não apenas o devolve ao convívio familiar, mas valida a sua existência como alguém importante, alguém que não precisa mais se esconder atrás de frestas e paredes. Esse reencontro mostra que o perdão não é algo que se conquista através de grandes feitos, mas através da disponibilidade de sentar, conversar e reconhecer o quanto a ausência de alguém criou um vazio que ninguém mais poderia preencher. Há uma poesia inegável na maneira como a trilha sonora de Lin-Manuel Miranda sintoniza os estados emocionais dos personagens. A música não apenas conduz a narrativa, ela respira com ela. Em cada ritmo, ouvimos o pulsar de um coração que deseja ser compreendido. Quando os Madrigal se reúnem na reconstrução da casa, a harmonia vocal não representa apenas o retorno da magia, mas a restauração da comunicação. O fato de eles construírem a casa juntos, sem a ajuda de dons sobrenaturais, é a prova final de que o milagre não estava na vela ou nas paredes que brilhavam, mas na resiliência de um grupo que aprendeu que, juntos, são muito mais fortes do que qualquer encantamento. Ao finalizar essa reflexão, percebemos que Encanto nos deixa uma lição atemporal sobre a importância de olhar para o outro com empatia. Quantas Mirabels, quantos Brunos ou quantas Luísas existem em nossas próprias mesas de jantar? O filme é, essencialmente, um convite para que paremos de tentar ser pilares indestrutíveis ou fontes inesgotáveis de utilidade. A nossa dignidade não é algo que deve ser provado, é algo que já nos pertence por direito de nascimento. Encanto encerra sua narrativa como um abraço reconfortante, sussurrando aos nossos ouvidos
que está tudo bem falhar, está tudo bem ser vulnerável, e principalmente que o nosso maior legado não são as construções que deixamos, mas o amor honesto e transparente que compartilhamos com aqueles que nos cercam. É uma obra que não apenas encanta, mas cura, lembrando-nos que ser quem somos é a maior aventura que podemos empreender. O legado de Encanto estende-se para além da tela ao confrontar o espectador com a natureza do que chamamos de sucesso familiar. A dinâmica da casa, tão vivida e responsiva, é um reflexo do ambiente interno que criamos quando decidimos priorizar a imagem pública em detrimento da verdade íntima. A própria arquitetura da casita, com suas escadas em constante movimento e janelas que parecem observar os segredos de cada morador, serve como uma metáfora brilhante para a vigilância constante que vivemos sob o olhar dos outros. Quando as rachaduras surgem, não são apenas fissuras no reboco, mas o grito de uma estrutura que já não consegue suportar a pressão de manter um padrão inalcançável de perfeição. É impossível ignorar o peso da expectativa sobre as gerações mais jovens, personificado magistralmente pela figura da abuela. O seu medo, embora nascido de um trauma legítimo, tornou-se uma sombra que tolhia o crescimento de todos. O clímax do filme, com o desmoronamento da casita, é um momento de clareza avassaladora. Ao perderem seus dons e a segurança do status mágico, os Madrigal são forçados a enfrentar quem eles são sem o suporte do sobrenatural. E o resultado dessa exposição é, ironicamente, a libertação. Descobrem que, despida de qualquer dom, a família ainda permanece. E é nesse vazio de milagres que o amor finalmente encontra espaço para ser real, não condicional. A jornada de reconciliação entre Alma e Mirabel é o ponto alto dessa transformação. O momento em que a avó finalmente enxerga a neta, não como uma falha no sistema, mas como o coração resiliente que manteve a união possível, é um lembrete profundo sobre o perdão intergeracional. A cena do rio, onde o passado de luto é confrontado e integrado, permite que Alma se liberte do papel de guardiã da chama e retorne ao papel de avó. Este é um convite para que todos nós revisitemos as histórias de nossas próprias famílias, reconhecendo as feridas antigas que, se não tratadas, moldam nossas reações e limitam nossa capacidade de amar plenamente. A reconstrução final da casa, agora sem a magia automática dos dons, simboliza a maturidade da família Madrigal. Eles escolhem viver em uma casa que precisa de manutenção, que possui imperfeições e que foi construída pelo esforço coletivo da comunidade. Esse gesto final é um hino à humanidade. Encanto nos ensina que o valor de um lar não reside nos milagres que acontecem entre suas paredes, mas na disposição das pessoas que nele habitam em ouvir, compreender e segurar a mão umas das outras durante as tempestades. É uma mensagem de esperança para qualquer um que já se sentiu pressionado a ser perfeito. A beleza da vida está justamente nas fendas onde a luz entra, e ser autêntico é, de todas as dádivas, a mais poderosa. Ao explorar as entranhas desta narrativa, compreendemos que Encanto é um convite corajoso para que abandonemos a busca pela performance impecável. A figura de Luísa, com seus braços fortes e ombros curvados por um peso invisível, permanece como o símbolo máximo de uma geração que confunde dignidade com utilidade. Sua canção é um desabafo necessário, uma confissão de que a força física não é um substituto para a saúde mental. Quando ela finalmente desaba, não é sinal de derrota, mas o primeiro passo em direção à sua cura, revelando que a verdadeira coragem reside em pedir ajuda e admitir que, às vezes, é preciso ser carregado para que possamos voltar a caminhar com firmeza. A atmosfera que circunda o personagem de Bruno é igualmente reveladora. Ao longo da trama, ele personifica a marginalização de quem detém a verdade em ambientes que preferem o conforto da ilusão. A sua escolha de habitar as paredes da casita, escondido entre o ruído dos ratos e o silêncio da exclusão, é uma representação comovente de como o medo do julgamento alheio pode isolar até os corações mais puros. O seu reencontro com a família não apenas sela a paz, mas reconfigura a hierarquia do afeto na casa, provando que a família só está completa quando acolhe seus membros mais incompreendidos. O carinho com que Mirabel o resgata desse exílio demonstra que a compaixão é, muitas vezes, o poder mais raro e transformador de todos. É notável ainda a forma como a obra utiliza a música
para dissolver as barreiras que os personagens construíram entre si. Cada nota da trilha sonora de Lin-Manuel Miranda funciona como uma chave, abrindo portas emocionais que estavam trancadas por décadas de silêncio e expectativas não ditas. Quando Isabela descobre que pode criar algo que não seja apenas simétrico e belo, mas selvagem e caótico, ela se liberta do papel de boneca de porcelana da família. Sua jornada nos ensina que a perfeição é, em última análise, um teto baixo que nos impede de crescer, enquanto a imperfeição é o campo vasto onde a nossa verdadeira personalidade pode florescer. No desfecho, quando a porta final é colocada por Mirabel, percebemos que não se trata apenas de uma peça de madeira e maçaneta, mas do símbolo de uma nova era para os Madrigal. O retorno da magia, desta vez ancorado não no medo ou na obrigação, mas na aceitação e na união, encerra a história com uma nota de profunda esperança. Encanto é um lembrete contínuo de que a magia não precisa ser algo extraordinário ou sobrenatural para ser real. O milagre, na verdade, reside no ato de enxergar o outro em sua totalidade, com todas as suas falhas, cicatrizes e belezas. Ao terminar de assistir, carregamos conosco a lição de que o nosso valor não é medido pelo que entregamos ao mundo, mas pela capacidade que temos de ser autênticos e de nutrir com empatia os laços que nos mantêm vivos. A jornada de Encanto atinge sua nota mais profunda ao questionar a natureza da identidade após a desconstrução da expectativa. Quando a poeira baixa e a casa, antes mágica e infalível, se revela uma construção de barro e madeira comum, o silêncio que se instala não é de perda, mas de alívio. É um silêncio onde, pela primeira vez em décadas, os Madrigal não precisam performar. A ausência dos dons, a força de Luísa, a previsão de Bruno, a flora impecável de Isabela, serve como um espelho de autorreflexão. Quem somos nós quando não temos uma utilidade mágica a oferecer ao vilarejo? A resposta, encontrada na cena da reconstrução, é a mais revolucionária de toda a história. Somos seres humanos capazes de amor, cooperação e, acima de tudo, capazes de mudar. A reconstrução da casita, feita pelas mãos dos vizinhos, remove a aura de superioridade que a família carregava. Por muito tempo, os Madrigal foram vistos como os intocáveis do vale, distantes e protegidos por sua própria mística. Ao se misturarem com a comunidade para colocar tijolo sobre tijolo, eles não estão apenas consertando uma casa, estão dissolvendo o pedestal no qual se colocaram, ou foram colocados. Este momento é um lembrete vívido de que a nossa maior segurança não vem de estarmos isolados em torres de marfim ou cercados por habilidades extraordinárias, mas da rede de apoio que construímos quando permitimos que o outro nos ajude em nossa própria fragilidade. Há uma beleza quase táctil na forma como o filme encerra. A maçaneta colocada por Mirabel é simples, comum, desprovida de símbolos de poder, mas é a chave que finalmente dá vida à casa. Esse detalhe final sublinha a tese central da obra. A magia não é uma dádiva que se recebe, mas uma faísca que se cultiva no cotidiano. O milagre não estava na vela que nunca se apagava, estava no coração de uma família que, ao aprender a olhar para as suas rachaduras, descobriu que a luz pode atravessar as fendas para iluminar o que antes era oculto pelo orgulho e pelo medo. Ao final, Encanto nos deixa com uma pergunta que ecoa em nossa própria mesa de jantar. Qual é o milagre que estamos tentando manter a qualquer custo? O filme não nos convida a descartar nossas responsabilidades, mas a entender que nenhum dom, talento ou sucesso é tão valioso quanto a saúde emocional dos nossos laços familiares. Ao aprendermos a ser vulneráveis, a pedir desculpas pelos erros do passado e a validar a dor daqueles que amamos, transformamos a nossa própria casita em um lar de verdade. A história de Mirabel Madrigal não é sobre o retorno da magia, mas sobre a conquista da liberdade de ser quem somos, com todas as nossas imperfeições, cicatrizes e a beleza indescritível de uma humanidade que finalmente se permite florescer em conjunto. A essência de Encanto permanece viva, porque em seu âmago, o filme atua como uma terapia coletiva, destrinchando como o silêncio pode se tornar um cômodo sombrio dentro da psique humana. Ao analisarmos a figura de Pepa, por exemplo, percebemos que ela não é apenas a personagem que controla o clima, mas o retrato da ansiedade que transborda quando não nos permitimos sentir o desconforto.
Ela é a prova de que reprimir uma emoção não a faz desaparecer. Ela apenas a transforma em um furacão que, eventualmente, colapsará sobre quem o guarda. Ver Peppa aprendendo a aceitar suas próprias nuvens cinzentas é um alento para qualquer espectador que, como ela, tenta manter um sorriso radiante enquanto sua tempestade interna ameaça desabar sobre o ambiente. Da mesma forma, a rigidez de Isabela não é um traço de personalidade, mas uma construção social. Ela passou anos cultivando rosas perfeitas e impecáveis, porque acreditava que o amor e a aceitação de sua avó dependiam de sua capacidade de ser bela e inútil, como uma decoração estática. O momento em que ela permite que cactos e cipós selvagens brotem de suas mãos é uma das cenas mais transgressoras da animação moderna. Aquela explosão de cores não planejadas e formas assimétricas é o manifesto de alguém que finalmente se libertou do peso da expectativa alheia. Ela não está mais criando para o olhar da avó, está criando para si mesma, e essa é a forma mais pura de arte que existe. A genialidade narrativa também reside no contraste entre a grandiosidade dos dons e a simplicidade das interações humanas. O filme não tenta esconder que a família Madrigal é disfuncional. Pelo contrário, ele nos convida a observar as microagressões, os comentários passivo-agressivos e o peso sufocante de uma linhagem que coloca o dever acima do ser. O fato de Mirabel, a única sem um dom, ser a personagem que transita por todos esses espaços é fundamental. Ela é a única que consegue ver o que os outros, cegos pela própria carga, não conseguem enxergar. Que a família não está sendo sustentada pelos milagres, mas sim sendo destruída por eles. Além disso, a trilha sonora de Lin-Manuel Miranda funciona como o sistema nervoso central do filme. As músicas são camadas de um monólogo interno que, em muitos lares, nunca é verbalizado. Surface Pressure, com sua batida frenética e letra angustiante sobre o medo de quebrar, sob o peso da responsabilidade, ressoa como um hino para todos os filhos primogênitos que carregam a sustentação de suas casas nas costas. Waiting on a Miracle é o grito de quem se sente invisível, não por falta de amor, mas por não se encaixar no padrão de produtividade ou talento esperado. Quando essas músicas tocam, a fantasia se quebra, e o que nos resta é o reconhecimento visceral da nossa própria dor e da dor daqueles que amamos. Ao final, a jornada dos Madrigal é um lembrete de que o amor verdadeiro não é um prêmio pelo desempenho, mas um porto seguro para a vulnerabilidade. Quando o filme encerra, não vemos uma família que encontrou a solução mágica para todos os seus problemas, mas sim uma família que aprendeu a conversar através das fendas. Encanto nos ensina que, se a nossa casita interna está rachando, o caminho não é tentar encobrir os buracos com perfeição, mas sim convidar aqueles que amamos para sentar entre as ruínas, admitir o cansaço, pedir desculpas pelo silêncio e, juntos, começar a reconstruir o lar sobre a base sólida da honestidade, da compaixão e da aceitação plena de quem somos, com todas as nossas maravilhosas, terríveis e inegociáveis imperfeições. A profundidade emocional de Encanto também se revela no simbolismo do quarto de cada personagem. Enquanto as portas mágicas prometiam um domínio sobre a realidade, elas funcionavam, na prática, como prisões douradas. O quarto de Antônio, um santuário de fauna exótica, espelhava a pureza de sua infância. Já o quarto de Isabela, com sua perfeição botânica, era uma estufa de sufocamento onde nada podia crescer fora da simetria. O mais revelador, contudo, é o espaço habitado por Bruno, um lugar onde o teto literalmente se abre para o céu, simbolizando que a sua visão, embora rejeitada, era a única que buscava o infinito, enquanto o resto da família permanecia presa sob o peso do teto que Alma, em seu medo, insistia em manter fechado. A animação detalha como o trauma, quando não processado, se torna um arquiteto impiedoso. A abuela Alma, cujo comportamento é o eixo central do conflito, não é retratada como uma vilã, mas como alguém cujo coração se tornou um bunker de sobrevivência após a perda de Pedro. O filme faz um trabalho magnífico ao mostrar que a sua rigidez não era desamor, mas uma tentativa desesperada de que nenhum de seus netos passasse pela fome, pelo frio ou pela dor do exílio que ela mesma conheceu. É comovente perceber que, ao exigir excelência de cada um,
ela estava tentando blindar o futuro da família, sem perceber que, ao construir um cofre de ouro, ela acabou trancando o afeto do lado de fora. O papel de Agustin, o pai de Mirabel, é um lembrete sutil e vital de que é possível pertencer a uma linhagem mágica sem possuir um dom, e ainda assim ser o pilar de sensatez e ternura da casa. Ele, o homem que sempre acaba com picadas de abelha e acidentes, representa a fragilidade humana abraçada com humor. Ele não tenta ser mais do que é. Ele apoia Julieta em seu fardo e defende Mirabel com uma firmeza que não vem da magia, mas da paternidade genuína. Sua presença é o contraponto perfeito à pressão que emana da abuela, provando que a dignidade não reside no que se consegue produzir, mas na capacidade de permanecer ao lado de quem amamos, especialmente quando o mundo parece estar desmoronando ao nosso redor. Encanto encerra sua jornada como uma crônica da transição entre a família de fachada e a família de verdade. A cena em que a vela finalmente se apaga não é o fim da história dos Madrigal, mas o início da sua vida real. Ao remover a proteção mágica, o filme nos desafia a perguntar: o que restaria de nós se perdêssemos nossos